Jericó é destruída. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor, diga comigo assim: hoje, diga forte, hoje tenho dado na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. Versículo 3: vós, pois, agora todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando uma vez. Assim farei 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o som da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, qual em frente de si. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Repitam comigo assim: vitória pela obediência e fé. Levanta a sua mão direita e repita comigo: vitória pela obediência e fé. A Bíblia diz que Jericó foi a primeira batalha de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles precisariam passar por Jericó. E a Bíblia diz que Jericó era uma grande cidade, populosa cidade. E Jericó, ela tinha muros à sua volta. Mas os filhos de Deus precisavam passar por Jericó. Mas as muralhas eram fortificadas, as muralhas eram grandes. E a Bíblia diz que quando o rei soube que os filhos de Israel estavam vindo em direção a Jericó, ele manda cercar toda a cidade. Ele reforça as guardas no muro. De forma que o capítulo 6 diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. Tudo isso para que eles não fossem surpreendidos pelos filhos de Deus, por Israel. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Josué e diz essas palavras: hoje tenho dado nas suas mãos, ou na sua mão, a vitória. Tenho dado nas suas mãos, Josué, e na vitória, e nas mãos de Israel a vitória. Tem entregado nas suas mãos o rei, a cidade e os valentes. Quando nós lemos isso daqui,
Nós precisamos ter entendimento, irmãos, do seguinte. Diga comigo assim: não existe vitória sem luta. Só vocês. Por isso que nós vamos entender que esta vitória, ela veio através da obediência e da fé. Quando nós obedecemos a Deus, Ele já determina a vitória antes mesmo da luta começar. E examinando a palavra, eu fiquei pensando, mas Deus, o Senhor já entregou a vitória, o Senhor já entregou a cidade, o Senhor já entregou o rei, o Senhor disse que já entregou os valentes, poderosos aqui, diz Jericó. Mas a pergunta que eu fiz para mim mesmo e para Deus: Deus, mas se o Senhor já deu vitória, por que rodear a cidade? Josué poderia questionar a Deus, podia questionar o Senhor, mas se o Senhor já entregou a vitória na minha mão, por que nós precisamos dar ainda 7 voltas? Na verdade não era 7 voltas. Eles teriam que dar 6 dias e depois no último dia mais 7 vezes. Dá quanto? Vamos ver, quem é bom de matemática aí, pessoal? Vocês fugiu da escola? Hã? Quanto? Na verdade não era 7 voltas. Na verdade era 13. Mas por quê? Se o Senhor já disse que a vitória já é minha, que a bênção já está na minha mão, por quê? Então não precisa de 7 voltas. Mas Deus queria ver uma coisa. Porque não era difícil de Deus derrubar aquelas muralhas. Não era difícil de Deus dar a vitória contra Jericó. Mas Deus queria ver uma coisa. Queria ver se dentro deles tinha um coração disposto a obedecer, a fazer o que Deus estava pedindo. Meus irmãos, muitas pessoas não alcançam a vitória, porque elas leem e dizem: Deus já me deu a vitória, a palavra de Deus já diz que eu sou mais do que vencedores. Mas o que Deus pede para eles, eles não obedecem. O que Deus fala para eles, eles não ouvem. Você está entendendo? Não precisava dar tantas voltas, não precisava tocar buzina, a vitória já era nossa. Não precisava levar a arca, não precisava gritar, não precisava as buzinas. Para quê? Deus queria ver se eles estavam dispostos verdadeiramente de alcançar a vitória. Às vezes Deus faz isso conosco, irmãos. Você quer vitória?
Você quer conquistar? Então faz o que eu estou te ordenando. Porque o maior inimigo não estava em Jericó. O maior inimigo não estava nas muralhas. O maior inimigo que eles precisariam derrotar estava dentro deles, que era a desobediência, que era a falta de fé. Você está entendendo? Você está entendendo? O maior inimigo nosso não é aquele que está do lado de fora. O maior inimigo é aquele que está do lado de dentro. Dá 7 voltas. Mas por quê? Porque Deus está mandando. Não precisa, mas Deus quer. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que está falando. Você quer vitória? Obedece. Você quer vitória? Tenha fé. Deus já tinha entregado na mão deles. Mas se eles não obedecessem, eles já estavam derrotados. As voltas, a buzina, era apenas para Deus ver o que estava dentro deles: a obediência e a fé. Muitas vezes Deus fala para a pessoa: eu tenho a solução, eu tenho a bênção, eu tenho a cura, eu tenho um milagre para você. Faça isso. E a pessoa não faz. Por quê? A vitória só aconteceu. Não foi por causa das 7 voltas. Você está entendendo? Não foi porque eles deu 7 voltas. Não foi porque eles deu 6 voltas. Não foi porque eles deram 13 voltas. Não foi porque eles tocaram a buzina. Não foi porque eles gritaram. Não foi. Não foi isso que fez as muralhas caírem. Não foi capacidade deles. Não foi a força do braço deles. Mas foi o poder de Deus. Pela obediência. Porque eles fizeram conforme Deus mandou. Você quer vitória? Se você quiser a vitória, você tem que obedecer a Deus. E o Senhor disse: rodeareis a cidade, tocando buzina, levando a arca. E na última volta vocês vão gritar fortemente, e as muralhas vão cair. Aí entra a fé. Aí entra a fé. Aquele grito precisava chegar nos ouvidos de Deus. Porque quando eles obedecessem,
quando eles colocassem a sua fé em ação, em acreditar, em confiar que Deus ia fazer, a vitória aconteceu, a bênção aconteceu, e eles viram ali o milagre de Deus. Eles viram ali a conquista que eles mesmos não acreditavam, mas que através da obediência e da fé, a vitória aconteceu. Porque infelizmente, muitas vezes nós queremos vitória, mas nós não queremos obedecer. Muitas vezes a pessoa precisa de uma vitória, de uma bênção, de um milagre, mas ela não tem fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé, levanta a mão e diga: eu tenho fé. E uma das coisas que Deus sempre provou os seus filhos, e Deus também me prova e te prova, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Quando eles saíram do Egito, a primeira coisa que Deus fala para eles: eis que eu coloco adiante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se vocês ouvirem a minha voz e obedecer. A maldição, se vocês ouvirem e não obedecer. Então, essa vitória veio através da obediência. Vamos dar as voltas que Deus pediu, e vamos confiar e ter fé. Não sabemos como vai ser, mas se Deus disse que as muralhas vão cair e que vamos tomar posse e conquistar a cidade, eu vou ter fé e acreditar. Eu não estou entendendo nada, porque Deus está querendo essas voltas. Eu não estou entendendo nada, porque gritar. Eu não estou entendendo nada, porque 7 buzinas tem que ficar tocando. Eu não estou entendendo nada, mas não precisa entender, precisa crer. Muitas vezes nós não alcançamos a vitória porque nós queremos entender. Mas o Senhor não queria que eles entendessem, mas Deus, o Senhor queria que eles crescem, porque tudo é possível aquele que crê. Você está disposto? Olha na sua mão. A vitória já está aí. Olha para a sua mão, não olha para mim. A vitória já está aí. Mas a pergunta é: você está disposto a dar as voltas? Você está disposto a obedecer? Você tem fé? Porque se não tiver, você não consegue ver. A vitória nas suas mãos. Você só vê dedo. Você só vê problema.
Você só vê barreira, você só vê dificuldade. Mas se você crê, se você ter fé, a sua fé leva você a ver a vitória na sua mão, a ver o milagre na sua mão. Você está entendendo? Mas por que quantas pessoas dizem, mas por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir na quarta-feira? Por que eu tenho que ir no domingo? Eu não sei. Deus sabe. Eu não sei por quê. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que fala. E nesta noite, como naquele dia que Deus disse para Josué, Ele também diz para você: olha, ainda nem começou, vocês ainda nem pegaram nas armas, mas eu já entreguei a vitória. Rodeia a cidade, toca a buzina. Se você quiser que Deus peleje por você, obedeça a Ele, faz o que Ele está mandando. E antes mesmo de você começar a batalha, a lutar, a vitória já vai ser sua. Diga amém. Diga graças a Deus.